Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de teoremas de circuito, hoje vamos para a segunda aula. Essa aula é sobre o princípio da superposição. Vamos lá, na aula anterior, para quem não viu, é importante assistir para a gente entender a questão da superposição. Vimos sobre a propriedade da linearidade em circuitos elétricos, que é traduzida e firmada, sobre as bases da homogeneidade e da aditividade. A gente teve um exemplo de como que a homogeneidade ela é percebida em um circuito linear. E aqui no caso do princípio da superposição, vamos ver um conceito aplicado a circuitos lineares que se baseia muito na propriedade da aditividade, por exemplo, mas também da homogeneidade, obviamente. Justamente porque para a gente aplicar esses conceitos envolvendo teoremas de circuito, bem como os teoremas de circuito em si, o sistema, como a gente viu, precisa ser um sistema linear, Então vamos lá. Vamos estabelecer uma premissa sobre a questão da superposição. Primeiro, se um circuito ele tiver duas ou mais fontes independentes, ou seja, qualquer número de fontes independentes diferente de uma maneira de determinar o valor de uma variável específica, no caso tensão e corrente, que são as variáveis lineares, como a gente viu, nesse caso a potência não se aplica, uma maneira para determinar o valor de uma variável específica é usar análise nodal ou análise de malhas. Isso a gente já viu, inclusive. Outra forma seria determinar a contribuição de cada fonte independente separadamente àquela variável e então somá-las. Essa última forma é conhecida como superposição. O conceito da superposição se baseia na propriedade da linearidade. O princípio da superposição vai afirmar que a tensão ou a corrente em um elemento de um circuito linear é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes, no caso das correntes, naquele elemento, em virtude da ação isolada de cada uma das fontes independentes. O que isso quer dizer? Vamos entender um pouco melhor as etapas para a aplicação do princípio de superposição para enxergarmos o que significa considerar a influência de cada fonte independente de forma individual. As etapas para a aplicação do princípio da superposição são três. A primeira delas é desativar todas as fontes independentes, exceto uma delas, qualquer uma delas, encontrar a saída, no caso, a variável que a gente deseja saber, pode ser tensão ou corrente, nunca potência. Então a gente precisa encontrar a saída em razão dessa fonte ativa, utilizando as técnicas vistas nos capítulos 2 e 3. Nesse caso, esse trecho foi retirado do Sadico. Os capítulos 2 e 3 no Sadico são capítulos baseados nas leis básicas e nos métodos de análise, que inclusive coincidem com nossas playlists de circuitos elétricos. São as playlists 2 e 3, respectivamente. Depois que a gente encontrar a saída daquela variável que desejamos saber, a gente vai repetir a mesma etapa para cada uma das demais fontes independentes até terminar a contribuição para cada uma delas. No final, na etapa 3, a gente vai encontrar a contribuição total somando algebricamente todas as contribuições em razão de todas as fontes independentes. Isso é aquele princípio da aditividade que vimos na aula passada sobre linearidade. Então, vamos lá, para outras duas informações. No caso da superposição, tem uma observação muito importante, que é de que a gente vai considerar uma fonte dependente por vez na análise da superposição, enquanto todas as demais fontes estarão desligadas, que é justamente o que a gente viu na etapa 1 do slide anterior. O que significa desligar uma fonte independente? No caso da fonte de tensão, a gente vai substituir aquela fonte por 0 volts, ou um curto-circuito, por um trecho de circuito não contendo nada, simplesmente a representação do condutor em si. Já no caso da fonte de corrente, a gente vai substituí-la por 0 ampere, afinal é uma fonte de corrente. Isso significa um circuito aberto. Então,
Para as fontes independentes em que eu não estou considerando naquele determinado momento, no caso da fonte de tensão, eu substituo por 0 volts, ou seja, um curto-circuito, e a fonte de corrente por 0 ampere, ou seja, um circuito aberto. E aí, dessa maneira, a gente vai obter um circuito simples e mais fácil de manipular, porque a cada etapa do processo vamos ter apenas uma fonte independente, né? E uma outra observação aqui muito importante é de que as fontes dependentes do circuito, caso hajam, elas precisam ser deixadas intactas, justamente porque elas são controladas por variáveis de circuito. Então, naquele processo lá que a gente viu de desligar as fontes independentes e considerar uma por vez, para as fontes dependentes, elas não são incluídas nessa técnica. Elas são simplesmente deixadas no circuito. A cada etapa, elas ficam de forma permanente no circuito, né? E aqui mais duas observações. Primeiro, é de que não é possível calcular potência através do princípio da superposição, como a gente viu, justamente porque a potência é uma grandeza não linear. E em alguns casos, a solução via superposição ela pode ser mais demorada quando comparada com outros métodos. Então, é aquela velha coisa que a gente vem sempre falando, né? Você precisa entender todos os conceitos e todas as técnicas de circuito justamente para poder escolher qual delas vai facilitar a resolução daquele circuito. No caso da superposição, algumas vezes ela é muito útil a determinados arranjos de circuito, né? Mas em alguns momentos, em alguns arranjos de circuito, ela pode não ser tão útil assim. Porque imagina um circuito, por exemplo, contendo 4 fontes independentes. Teríamos que resolver esse circuito 4 vezes diferentes, levando em conta e considerando a contribuição de cada uma das fontes, né? Então, às vezes, é melhor utilizar alguma outra técnica. E aqui vamos ver um exemplo para fixar bem o que seria a aplicação da superposição, né? Temos esse circuito aqui. É um circuito com 2 malhas e contendo 2 fontes independentes, uma de tensão e outra de corrente. Queremos encontrar quem é a tensão V nesse resistor de 4 ohms. E aí a gente vai colocar que a tensão V, pelo princípio da superposição, ou seja, pelo princípio de encontrar uma determinada tensão através da contribuição proveniente de cada uma das fontes do circuito, essa tensão V ela é dada por V1 e V2, onde V1 e V2, respectivamente, são as contribuições devidas à fonte de tensão de 6 volts, no caso de V1, e a fonte de corrente de 3 amperes, no caso de V2. Então, vamos lá, né? Primeira etapa, vamos considerar apenas a influência da fonte de tensão. Para a influência da fonte de tensão, a tensão no resistor 4 ohms ela é dada por V1. Para resolver esse circuito, teríamos que desligar a fonte de corrente, ou seja, não considerá-la na nossa análise. Vamos lembrar que no caso da fonte de corrente, caso a gente não queira considerá-la, temos que substituí-la por 0 ampere ou um circuito aberto. Então, esse trecho do circuito contendo a fonte de corrente é substituída por um circuito em aberto. E aí o circuito se resume a isso aqui, uma única malha. Fazendo essa malha aqui, vamos encontrar uma determinada equação, né, que no caso vai ser menos 6 mais 8i1 mais 4i1 igual a 0, que é a mesma coisa que 12i1 menos 6. O i1 vai ser dado por meio ampere e, portanto, né, o V1, pela lei de Ohm, ele é 4 vezes i1, que é justamente 2 volts. Agora, para a fonte de corrente. No caso da fonte de corrente, a gente está analisando apenas a contribuição dela. Então, a fonte de tensão é desligada, nesse caso, substituída por um curto-circuito, né? Então, esse trecho aqui ele é substituído por um curto-circuito, justamente o que está posto nessa imagem. Então, o circuito ele vai se resumir isso aqui. São 2 malhas e contendo apenas uma fonte independente, né, que nesse caso é uma fonte de corrente. E aí a gente quer saber quem é V2 nesse caso. Para achar V2, a gente pode achar I3 primeiro e depois aplicar a lei de Ohm. I3 aqui nesse caso a gente pode encontrar através do divisor de corrente.
A gente tem até uma aula sobre isso. Se não me engano, na playlist de número 2. Então, essa corrente I3 ela é dada por 8, resistor do outro lado, né, o oposto, dividido pela soma dos dois resistores que estão em paralelo, 4 mais 8. E isso tudo multiplicado pela fonte independente que está alimentando esses dois trechos de circuito, no caso 3 A. Essa corrente I3 vai dar 2 A e, consequentemente, V2, dado por 4 vezes I3, vai dar 8 volts. Então, a gente encontrou a tensão no elemento, nesse resistor aqui, proveniente da fonte de tensão e proveniente da fonte de corrente. Lembrando lá que o V ele é dado por V1 mais V2. Então, o V aqui ele vai ser V1 mais V2, que é igual a 2 mais 8, 10 volts. Então, no final das contas, para o circuito original, a tensão V nesse resistor é 10 volts. Então, a gente conseguiu analisar separadamente a influência de cada uma das fontes. A gente pode perceber que são dois circuitos bem simples, né? Então a gente conseguiu simplificar de forma a resolver dois circuitos bem simples. Mas a gente poderia muito bem resolver esse circuito aqui através de outros princípios que não da superposição. Se a gente for resolver esse circuito aqui do jeito que está, a gente vai encontrar que o V é 10 volts, obviamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o conceito da superposição. Na próxima aula vamos ver um exemplo de superposição aplicada a um circuito contendo uma fonte dependente, que aí a coisa muda um pouco. Até a próxima.